Vamos apresentar aqui o amplificador emissor comum com realimentação do coletor, que vai operar aqui neste nosso circuito como o primeiro estágio de um amplificador com dois estágios. O segundo estágio ele já foi apresentado num vídeo separado e ele aqui é utilizado como o segundo estágio do circuito. As características são exatamente as mesmas. Nós queremos, de um ponto de vista global do circuito, uma tensão de saída em 6 volts, de pico a pico na carga de 10K, porém agora aqui a nossa preocupação é o primeiro estágio. Como o primeiro estágio vai entregar um sinal para um segundo que tem o mesmo ganho que nós tínhamos na especificação anterior, o primeiro estágio vai ter então como especificação de tensão de saída 300 mV, visto que nós queremos 6 na saída com um ganho do segundo estágio de 20. Então o nosso VOPP do primeiro estágio será 300 mV de pico a pico, o ganho do primeiro estágio será de 15, a carga, é importante aqui para o nosso projeto, que a carga do primeiro estágio será a impedância de entrada do segundo, que no nosso caso foi 23,5K. Esse valor nós vamos utilizar então para o nosso projeto. E a impedância de entrada do primeiro estágio será maior que 20K. A nossa alimentação, eu vou trabalhar com um critério de projeto em torno de 6 volts. Lembrando que como a nossa tensão de saída do primeiro estágio ela é baixa, qualquer alimentação acima de uns 4 volts dará conta da nossa necessidade CA. Então eu vou trabalhar aqui de início com uma tensão de 6 volts de alimentação. A partir da corrente que nós vamos estipular para este transistor em DC é que nós conseguimos calcular o RD, e o capacitor aqui é fundamental que ele esteja presente aqui tanto na simulação como se fosse na prática, porque ele tem a função de eliminar qualquer variação de tensão CA na linha de alimentação que impede o correto funcionamento do nosso estágio. O transistor selecionado foi o BC559. Ele, no modelo matemático do nosso simulador, pode trabalhar com um beta máximo de 650. Nós vamos trabalhar com um beta de 500 e uma corrente de polarização de 1 mA. A partir desses tópicos nós podemos partir para o projeto. O nosso projeto ele calcula o RC a partir da inequação do VOP positivo. Eu usei 1 volt de folga e 1 mA para a polarização. Tendo o RC, nós podemos partir para o cálculo do RE a partir da expressão do ganho. Neste estágio nós não precisamos dividir o RE em 2, apenas o RE com 47 ohms é suficiente, e o resistor da base ele foi calculado a partir da expressão do IE em DC. Com estes valores calculados, lembrando que o gerador de função, já que esperamos 300 mV na saída, dividindo por 15, nós aplicamos 20 mV de pico a pico no nosso gerador de função. A partir desses valores, nós podemos partir para a avaliação do comportamento do nosso circuito, medindo com os cursores, lembrando que esse sinal aqui no ponto A, ele excursiona em cima de um nível DC, que é os 1,62 volts, que é o nível horizontal aqui DC, em que o sinal CA excursiona. Em valores de pico a pico, temos 303 mV, que é uma excelente aproximação em relação ao valor projetado que nós esperávamos. Olhando aqui nos valores dos operating points, nós podemos ver que a corrente de coletor em 0,97 mA também está muito próximo de 1 mA, como nós esperávamos. A partir desse ponto, então, nós podemos partir para a medição dos outros parâmetros CA, que é a impedância de saída e a impedância de entrada. Para nós medirmos a impedância de saída, nós vamos desconectar o primeiro estágio do segundo estágio. Para que nós não apaguemos aqui os valores do simulador, nós vamos medir a tensão de saída aberta em cima de um resistor de 10 mega, que vai nos dar o resultado praticamente igual. Com os cursores, nós medimos aqui a tensão sobre o resistor de 10 mega em 319,5, praticamente 320 mV. Metade disso seria 160. Então, quando nós colocarmos aqui uma carga que nos dará a metade da tensão de saída sem carga, nós temos pelo princípio do divisor de tensão que o valor da carga que nós aplicamos aqui tem o valor da impedância de saída do estágio. Numa montagem prática, nós faríamos isso com um potenciômetro e iríamos monitorando à medida que nós fôssemos ajustando o valor do potenciômetro a ponto da tensão de saída cair pela metade.
Aqui nós vamos aplicar um valor direto de uma resistência fixa a ponto de que a tensão caia pela metade. Com o valor de 1.2K, nós temos a tensão de saída em 160 mV, mostrando que o ZO calculado, que é 1,2, ficou semelhante ao ZO medido. O procedimento para a medição da impedância de entrada será semelhante. Nós vamos novamente aqui abrir o circuito, colocando o nosso resistor de 10 mega e inserir então aqui em série um resistor que, quando tiver a tensão de saída pela metade, o valor do resistor é o valor da impedância de entrada do estágio. Inserindo-se o valor de 29,9K em série com o circuito, nós temos a tensão de saída no metade do valor original. Lembrando que o valor calculado para este estágio eu encontrei 28,2 e o medido temos 6% a mais, 29,9. Essa diferença se dá provavelmente porque o beta real que o simulador está utilizando para o transistor é maior do que o beta de projeto. Então, a diferença aparece nesse momento. Essa diferença de 6% eu considero aceitável num processo de medição como esse. Aproveitando que nós temos aqui um sinal de saída aterrado, podemos observar a fase deste amplificador, que é uma fase, este estágio inverte a fase do sinal de entrada, e que quando nós ligarmos o primeiro estágio no segundo, o segundo estágio também é um amplificador que inverte a fase, o sinal de entrada sofrerá duas inversões e no final ele estará em fase com o sinal do gerador de função. Por fim, o amplificador trabalhando em dois estágios, nós temos um ganho global medido de 327 vezes, que é a divisão da tensão de saída pela tensão de entrada. O ganho ficou levemente maior do que a multiplicação dos dois valores aqui, que era 300 vezes. A impedância de entrada do amplificador como um todo é a impedância de entrada do primeiro estágio e a impedância de saída do amplificador é a impedância de saída do segundo estágio.